isso. Fruto proibido é bom, nunca poder esquecer. Saber mal pecar, desde dia que você
dor de saudade. Muito boa noite, toda a gente. Obrigada.
Muito obrigada. Lá nasceu uma estrela que canta brilhar e na mar vem uma areia que canta molhar, espalhou nesse mundo fora. Sou ótima, terra sabe, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, cheia de amor. Tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Sou ótima, terra boa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sabe, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tão saudade, saudade, saudade. Oi, tão saudade, saudade sem fim. Oi, tão saudade, saudade, saudade. Oi, tão saudade, saudade sem fim. Lá nasceu uma estrela que canta brilhar, ali na mar vem uma areia que canta molhar, espalhou nesse mundo fora. Sou ótima, terra sabe, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, cheia de amor. Tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Sou ótima, terra boa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit pays, je l'aime beaucoup. Muito obrigada.
bota d'água. Bamba, buzanho na carroça, anho preto e dá uma bota d'água. Bamba, buzanho de carroça, um subi cocôs, um queijo de cocôs, um bibelê na bolimbo. Um subi cocôs, um queijo de cocôs, um bibelê na bolimbo. Tabata crê, bota de na estressa, mais vagar, bota minha portada. Tabata crê, bota de na estressa, mais vagar, bota minha portada. Laia, laia, muito obrigado. Nuno na cavaquinho, Marcelo Lopes na guitarra, Juji na percussão. Ora, muito boa noite a todos. O pátio do CNAD recebe uma edição do CV Next Prime Minister Speaker Series, que vai ter como convidado especial o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que nos visita durante estes dias. Ora, o Prime Minister Speaker Series é um ciclo de conversas lideradas pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, tendo como convidados diversas personalidades de diferentes quadrantes da nossa sociedade e também internacionais. Iniciamos com um prelúdio musical que teve aqui músicas desde a Coladeira à Morna. A cantora apresentou os seus colegas, mas esqueceu-se de dizer que ela se chama Milanka Vera Cruz. E eu queria ser simpático. A moderadora para esta noite, para esta conversa com o secretário-geral das Nações Unidas é a Celeste Fortes, é antropóloga, é docente, é investigadora, ativista social e cultural
e é ela que irá liderar este palco a partir de agora. Tenha bondade. Boa noite a todos e a todas. O Ivan esqueceu-se de dizer que eu sou mulher e sou feminista. Muito obrigada por esta oportunidade que nos dá, Sr. Engenheiro, de termos consigo nesta belíssima ilha. Fiz alguma pesquisa e sei que só lhe falta conhecer Santo Antão. Arrisco a dizer que não vai querer sair de lá. Bom, vamos dar início ao nosso Prime Minister Speakers, com o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, o ilustre Ulisses Correia Silva, e com o nosso engenheiro. Permitam-me esta à vontade, até porque a conversa assim vai decorrer com o nosso Sr. Engenheiro António Guterres, que é uma referência para nós, aqui em Cabo Verde e no mundo, e a quem nós prestamos sempre o devido respeito pelo trabalho que tem feito nas Nações Unidas. Portanto, convido-vos. Ok. Muito boa noite. Não sei se já repararam, mas eu estou muito nervosa. Mas pronto. Está? Não se preocupe, acho que vai correr bem. Acho que vai correr bem. Bom, para quem precisa de tradução, nós temos os headsets. For those who gonna need the translation, então, conforme o formato é uma conversa informal, nós para esta edição não podíamos deixar de escolher como temas centrais as questões do clima, da sustentabilidade do ambiente, dos oceanos saudáveis, e é por isso que começo esta conversa, que terá cerca de 30 minutos, e depois teremos tempo também de escutar a audiência e de ter a participação da audiência. Esperamos, pelo Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, que é a primeira vez que visita Cabo Verde enquanto Secretário-Geral. O que é que espera levar desta visita? Em primeiro lugar, acho que levo um testemunho extraordinário. Eu sou um enorme admirador de Cabo Verde. E acho que Cabo Verde é um exemplo, não apenas no plano africano, mas no plano mundial. Cabo Verde tem uma democracia exemplar. Cabo Verde tem formas... Agora, os ingleses americanos chamam governance. Eu acho que a palavra portuguesa não existe, mas de boa governação. Cabo Verde tem uma diáspora extraordinária em todo o mundo. E Cabo Verde tem sido um exemplo notável de internacionalismo, de multilateralismo e de compromisso com os valores universais e com o trabalho das Nações Unidas. E poder dar este exemplo num mundo onde, infelizmente, não existe a paz que existe em Cabo Verde. Não existe, e numa região que não é uma região fácil. Não existe... vemos a democracia em perigo. Vemos a corrupção desenvolver-se um pouco por toda a parte. E vemos tantos responsáveis políticos não prestando atenção às questões centrais que ameaçam a humanidade, as questões climáticas, o problema das pandemias, face à última das quais o mundo se revelou totalmente incapaz de se coordenar,
as questões das desigualdades profundas que existem, divisão norte-sul, que é particularmente injusta para os países em desenvolvimento e, em particular, os pequenos estados insulares, poder mostrar o exemplo de Cabo Verde, nomeadamente no âmbito das discussões que temos nas Nações Unidas, dos programas que estabelecemos nas Nações Unidas e da mobilização que queremos fazer das Nações Unidas por solidariedade e por cooperação internacional, poder mostrar o exemplo de Cabo Verde é, para mim, extremamente importante e extremamente gratificante. E não sabe a satisfação que eu tenho enquanto jovem e mulher ouvir estes elogios em relação ao meu país. Senhor Primeiro-Ministro, boa noite. Recebemos esta visita ilustre do Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas. O que significa para si e para Cabo Verde esta visita? Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro António Guterres a sua disponibilidade para vir a Cabo Verde. Vem enquanto secretário-geral das Nações Unidas, mas vem como amigo. E eu queria celebrar esta amizade nesta plateia. Aquilo que é esperado é a projeção de Cabo Verde no momento em que nós estamos a organizar uma cimeira muito importante e faz todo sentido que Cabo Verde se posicione muito bem e com destaque em questões que têm a ver com o oceano. Nós somos 99,3% mar. Isso significa que, por questões que têm a ver com as ameaças derivadas das alterações climáticas, que têm a ver com a proteção da nossa economia, tem a ver com o nosso posicionamento no mundo, que a problemática dos oceanos seja evidenciada, seja amplificada a partir de Cabo Verde. Era isso que esperamos, e com a presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, a nossa cimeira ganhará projeção global e mundial. Segundo lugar, são também sempre bons pronúncios quando temos alguém como António Guterres em Cabo Verde. Nós devemos recordar que na década de 90, 1997, 98, nós estabelecemos com Portugal um acordo cambial, a ligação do escudo cabo-verdiano ao euro, um conjunto de instrumentos fundamentais da gestão macroeconómica e da estabilidade do país, da confiança da economia cabo-verdiana que vem sob a sua grande liderança nessa altura. Isso é exemplar. Quando digo pronúncio, espero que ande aí no ar que alguma coisa vai acontecer boa. Não vou antecipar aquilo que vai sair da cimeira que começa na segunda-feira, mas algo bom relativamente a algum compromisso que consiga fazer avançar aquilo que estamos a defender há muito tempo. Começamos a despoletar o processo de financiamento climático e ambiental e, a partir daí, será um caminho para ganhar em termos de compromissos dos nossos parceiros bilaterais e multilaterais. Isto está no ar e creio que com a presença do nosso amigo António Guterres teremos todas as razões de maior confiança. Em seu lugar, agradecer as palavras de apreço que dirigiu a Cabo Verde e são palavras que nos dão também força, ânimo e vontade de fazer mais. Quando eu digo nós, não estou a falar apenas do governo, estou a falar dos cidadãos cabo-verdianos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas uma vez nos alertou, e passo a citar: as sirenes estão a tocar, o planeta está a dizer-nos algo, as pessoas também. Sr. Secretário-Geral, o que estas sirenes nos estão a dizer? Eu acho que há um triângulo com 3 vértices que tem um caráter existencial hoje para a humanidade. Um vértice clima, um vértice biodiversidade e um vértice oceanos. Peço desculpa, não se importa só de aproximar o seu microfone. Um vértice clima, um vértice biodiversidade e um vértice oceanos. E os 3 vértices fazem parte de um triângulo em que tudo está interligado. É extremamente preocupante que, em termos climáticos, nós estejamos a caminhar para o abismo e que se tenha perdido
o sentimento de urgência e de determinação que há alguns anos parecia emergir e que agora, infelizmente, por causa da pandemia, depois por causa da guerra na Ucrânia, parece posto em segundo lugar. Nós devíamos, de acordo com os cientistas, devíamos atingir a neutralidade de carbono em 2050 e devíamos ter uma redução das emissões de 45% até 2030, as emissões de gases de efeito de estufa. A verdade é que as nossas emissões estão a crescer e, se continuarem a crescer como estão a crescer atualmente, chegaremos a 2030 com mais 14% do que agora, em vez de menos 45% como que deveríamos ter. E há uma responsabilidade fundamental dos grandes emissores. Cabo Verde não contribui para o aquecimento global, contribui minimamente. Os grandes emissores são os países do G20. E os países do G20 estão profundamente divididos e não são capazes de pôr em comum aquilo que nós propusemos, um pacto de solidariedade climático entre as grandes economias do mundo para, em conjunto, pondo em comum os seus recursos financeiros, os seus recursos tecnológicos, as suas capacidades, terem um plano de redução de emissões de 45%. E nós vamos assistir à multiplicação de terríveis impactos a nível global. Eu estive no Paquistão. O Paquistão viu, de repente, inundada uma área que é 3 vezes a área de Portugal e 1/3 do país. A devastação em vidas humanas, produção agrícola completamente perdida, o atraso em infraestruturas, em alguns casos de muitos anos e até porventura de décadas. E estamos a ver, vimos em Moçambique há algum tempo, terríveis tempestades. Temos visto nas Caraíbas e em vários outros estados, pequenas ilhas, estados insulares, que não contribuem nada para as alterações climáticas, mas são as principais vítimas. Neste momento falta, no mundo, um sentimento de urgência para reduzir as emissões e um sentimento de justiça climática. Porque os países que mais sofrem os efeitos do clima não são os que mais contribuem para as emissões e não tem havido apoio financeiro suficiente, não tem havido suficiente atenção aos problemas de adaptação, de criação de resiliência, e para obtermos em Sharm el-Sheikh um acordo sobre um fundo em relação às chamadas perdas e danos foi o cabo dos trabalhos e mesmo assim aquilo ainda está muito vago. Tem havido uma enorme falta de solidariedade do mundo desenvolvido em relação ao mundo em desenvolvimento em matéria climática. Depois os oceanos. Nós estamos ainda a pescar muito mais do que aquilo que poderíamos a nível global. Nós temos o efeito climático sobre os oceanos. Nós temos a poluição dos plásticos, mas a poluição em geral. Nós temos a degradação das áreas costeiras. Nós temos os corais que estão a desaparecer em várias partes do mundo. E, portanto, é necessário haver uma aceleração de todas as medidas de respeito pelo oceano, que é o nosso principal defensor em relação às alterações climáticas. 90% do efeito de aquecimento é absorvido pelos oceanos. Preservar os oceanos é essencial na luta pela preservação climática e Cabo Verde tem aqui, uma vez mais, um comportamento exemplar. E depois a biodiversidade, que está ligada com os oceanos e que está ligada com as alterações climáticas. As melhores soluções para o clima são soluções baseadas na natureza. E há 1 milhão de espécies que está em perigo. Houve alguns avanços, agora em Montreal. Há uma determinação de termos, em 2030, 30% das áreas terrestres e marítimas protegidas. Mas não se definiram os mecanismos financeiros necessários para que isso se concretize. E há, portanto, aqui, para mim, em primeiro lugar, uma falta de compromisso político, de sentimento de urgência, e, em segundo lugar, uma falta de justiça em que os países que mais poluem, os países que mais destroem, são simultaneamente os países com mais recursos e não têm sabido pôr esses recursos à disposição daqueles que mais sofrem os efeitos do clima, os efeitos da degradação dos oceanos e os efeitos da biodiversidade. E os pequenos estados insulares no mundo estão, em minha opinião, na primeira linha de
todas estas batalhas. Pela positiva, pelo que fazem. Pela negativa, pelo que sofrem, sem a solidariedade que merecem. Senhor Secretário, eu vejo sempre muito implicado e quase que todos nós também vamos consigo quando vai a essa luta de defesa do planeta. Mas por que é que acha que algumas pessoas, alguns governos, alguns países resistem a escutar estas sirenes? Eu acho que há duas razões. Uma é o egoísmo puro e simples. Muitos países do Norte não têm consciência da frustração, mesmo da zanga que neste momento existe no Sul pela falta de solidariedade e pela falta de justiça nas relações económicas globais. Até há esta ideia, nós até somos muito bons, porque somos países doadores. Como somos países doadores, até estamos a contribuir para ajudar os países do Sul, esquecendo que as regras de funcionamento do nosso sistema económico e financeiro e a forma como funcionam as instituições criadas a seguir à Segunda Guerra Mundial são geradoras de profundas injustiças para com os países do Sul, sem falar da herança colonial, sem falar de todo um conjunto de outros aspectos. Portanto, há uma falta de consciência nos países do Norte a que está associado o egoísmo, que é um defeito humano bem conhecido. E depois há uma outra coisa terrível nos sistemas políticos e, em parte, nos sistemas empresariais, que é a preferência pelo imediato. As questões climáticas, as questões dos oceanos, as questões da biodiversidade são questões permanentes, são questões de longo prazo. A vida política, eu dizia, quando era Primeiro-Ministro, que se há um problema, temos que o resolver até ao telejornal das 8. Agora não é o telejornal das 8, agora é o tweet que vai surgir daqui a 5 minutos. E os sistemas políticos perderam a noção do horizonte de longo prazo, em muitas situações. E grande parte da ação política, do debate político, de governos, de oposições, dos média, é associado às pequenas questões do dia-a-dia e não permite dar a devida prioridade às questões de longo prazo. E nas empresas, nós vimos como para muitas empresas, isso começa agora a modificar-se, toda a sua estratégia se resumia, as grandes empresas, toda a sua estratégia se resumia a aumentar o valor para os acionistas, a curto prazo e a todo o custo, quando o que é fundamental é dar um contributo a longo prazo que permita a rentabilidade da empresa, mas que simultaneamente permita que a empresa tenha um impacto social, climático e económico positivo para a comunidade onde se insere. Obrigada. Senhor Primeiro-Ministro, Cabo Verde, o Senhor Secretário-Geral trouxe aqui um panorama que nos coloca também em alerta. Cabo Verde, enquanto país insular ou Estado insular em desenvolvimento, que consequências como é que esta injustiça tem chegado até nós e o que é que nós temos feito para abrandar os seus efeitos? Bom, sobre as consequências, são idênticas a todos os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Nós somos muito mais mar do que terra. Um dos efeitos, e para Cabo Verde está já definido, é que, continuando com o nível de aquecimento atual, o nível do mar irá aumentar cerca de 1 metro até o final do século. Isto tem implicações gravíssimas. Mas nós sofremos periodicamente os efeitos das alterações climáticas. Repare que os fenómenos meteorológicos extremos acontecem hoje com mais intensidade, com mais frequência. Aqui em Cabo Verde vivemos problemas de alterações climáticas desde quando nascemos, enquanto nação, há 5 séculos e meio. Estamos nessa luta pela resiliência. Mas o quadro tende a piorar, mesmo assim. Secas mais prolongadas, e depois das secas vêm chuvas torrenciais. Aqui em São Vicente, há pouco tempo, sofremos essas consequências. Em São Tontão, em 2017, tivemos secas cheias muito fortes. Toda a biodiversidade marinha, temos aqui em Cabo Verde berçários de tubarões, tartarugas, corais, hotspots muito importantes e muitos endémicos são ameaçados também por alterações climáticas que têm feito não só no território terrestre, mas também no território marinho. A injustiça, se podemos dizer assim, no caso de Cabo Verde, é que nós fazemos lutas constantes. Como eu disse,
desde que Cabo Verde foi descoberto, tem sido uma nação resiliente, de superação, de adaptação, de aproveitamento também de oportunidades, e tem sido essencialmente uma luta nossa. É claro que temos parcerias, temos apoios, temos relações com os nossos parceiros, mas não chega. Nós, por exemplo, para aumentar de uma forma significativa a penetração das energias renováveis aqui em Cabo Verde, temos sol, temos vento em quantidade, temos o mar, temos uma meta ambiciosa, chegar a 2030 com mais de 50%, mas podemos acelerar e aumentar ainda mais o impacto, a intensidade das transformações com recursos, com financiamentos, quer públicos, quer privados. No fundo, podemos ir muito mais depressa, porque os efeitos serão também muito mais evidentes, muito mais fortes e num curto tempo que nos permita fazer as transformações necessárias. E temos, de facto, a nível global, esta questão aqui de gestão do tempo. Só piora com o tempo se não houver ação. E exigirá muito mais em termos de capacidade de adaptação, de mitigação e de transformação para todos. E provocará, naqueles que têm menos condições, efeitos catastróficos. Nós vemos em muitos países do continente africano aquilo que acontece. Aqui em Cabo Verde temos essas crises, são económicas, são sociais, mas não chega a ser crise humanitária. Pelo menos até agora temos estado com capacidade de fazer os equilíbrios, de estabilizar, de conter um bocado os estragos económicos e sociais, mas temos situações humanitárias muito graves no continente africano. Isto é um conjunto de consequências relativamente às questões que têm a ver com a solidariedade, com mecanismos de financiamento que possam responder às necessidades em tempo útil. Portanto, é esse o grande desafio que é global e não se resolve num só país. Nós só somos tomadores de crise. Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, não, por mais poluição que nós fizermos, e não é muito, tem um impacto global muito residual. Mas os grandes países industriais, o seu impacto é grande. E só há eficácia se, de facto, a redução das emissões possa, de facto, acontecer naqueles que mais poluem e que provocam mais impacto global. Mas os homens e as mulheres e os homens fizeram este mundo, eu tenho a confiança também que irão transformá-lo, porque não há outro planeta alternativo. Algum momento de luz acontecerá para poder haver esse engajamento e, mais uma vez, ressaltar o grande combate que António Guterres tem feito enquanto secretário-geral relativamente a esta matéria. Precisamente, chegando aqui a este ponto da conversa, queria trazer para a mesa a questão dos direitos humanos, porque eu creio que as mudanças climáticas e este momento catastrófico que nós estamos a viver está diretamente ou intimamente ligado à questão dos direitos humanos. E para mim, para nós, creio que a imagem mais impactante que eu tenho de si é a imagem que fez a capa da revista Times em 2019, em Tuvalu, alertando que Tuvalu está a desaparecer. Como é que nós podemos relacionar essas mudanças climáticas com as questões dos direitos humanos e será que temos esta consciência que hoje já se falam em refugiados climáticos, que há países que estão a desaparecer, que há pessoas a fugir das suas terras por razões climáticas? Vamos lá ver. As alterações climáticas são hoje um fator de dramático agravamento de direitos económicos e sociais. Nomeadamente, vemos que a pobreza, a fome e um conjunto de outras situações são terrivelmente afetadas pelas alterações climáticas. Mas, quando juntamos as alterações climáticas ao impacto do Covid e às profundas desigualdades do sistema económico e financeiro internacional, nós verificamos que hoje, quando
a pobreza estava em redução e Cabo Verde tem aí uma história particularmente positiva e um objetivo que, creio, é essencial de eliminar a extrema pobreza em 2026. Quando a pobreza estava em redução à escala global, quando a fome ia progressivamente desaparecer, nós vimos nestes últimos 2 anos estes 2 indicadores agravar-se. Isto são direitos humanos fundamentais. Há pessoas que pensam que os direitos humanos, isso é muito uma visão dita ocidental, os direitos humanos é sobretudo os direitos políticos. Não, mas há direitos humanos fundamentais no plano económico, no plano social. Depois, os direitos relacionados com os movimentos migratórios. A verdade é que o clima está a tornar inabitável uma larga parte do continente africano, para dar exemplo, e está inevitavelmente a acelerar os movimentos migratórios. Não tem havido, à escala global, um reconhecimento dos direitos humanos das populações em movimento semelhante à preocupação com os direitos humanos dos próprios concidadãos. E há 2 pesos e 2 medidas. Hoje, quando os ucranianos, por outras razões, por razões de guerra, vieram em massa para outros países europeus, foram recebidos de braços abertos. Eu lembro-me, quando era alto comissário para os refugiados, quando os sírios vieram para a Europa, houve 2 ou 3 países que os acolheram e com grande generosidade, mas houve outros que completamente fecharam as suas portas. Portanto, o que temos assistido é, como disse, o impacto do clima tem um reflexo direto nos direitos humanos e, em relação a esse reflexo direto dos direitos humanos, não tem havido a capacidade de o compensar, nomeadamente através de medidas de solidariedade que seriam indispensáveis em matéria de redução da pobreza, em matéria de combate à fome, em matéria de reconhecimento dos direitos dos imigrantes e de todo um conjunto de outros aspectos que é preciso sublinhar. Agrava ainda o que o clima, com o Covid, com as desigualdades que existem, neste momento estão a criar formas de instabilidade social em vários pontos do mundo e essas formas de instabilidade social têm originado, e aqui nesta região isso tem sido particularmente marcante, golpes de Estado e outras formas de, digamos, corrupção das instituições democráticas, que depois se traduzem também elas em violações dos direitos, neste caso, dos direitos civis e políticos das populações. O que é que acha que a África fez menção ao continente africano como um dos continentes mais injustiçados? O que é que falta-nos fazer para revertermos esse cenário? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o continente africano era um continente que até há 3, 4 anos estava a recuperar o seu atraso histórico. E esse atraso histórico tem a ver com muitas coisas, em particular com a questão colonial e com a questão pós-colonial. Mas o continente africano estava a recuperar. Durante 10 anos, a África foi o continente que mais cresceu na economia mundial. Mas, de repente, a conjugação do facto de a África ter ficado para trás em matéria de vacinação. Sei que Cabo Verde, aliás, teve uma estratégia muito inteligente de defesa a todos os azimutes para conseguir vacinar a sua população, mas outros Estados não tiveram a mesma possibilidade ou a mesma capacidade. Depois, o continente africano, em termos de distribuição dos chamados direitos especiais de SAC, recebeu uma pequena minoria. Ou seja, criou-se dinheiro a partir do nada, mas o dinheiro que foi criado a partir do nada para responder ao Covid foi sobretudo para as populações dos países ricos. Depois, as regras de comércio internacional ainda hoje são adversas ao continente africano. Dou um exemplo, os subsídios agrícolas. Os subsídios agrícolas nos Estados Unidos, os subsídios agrícolas na Europa, afetam a competitividade das economias africanas. Depois, as regras do sistema financeiro internacional, que têm penalizado o continente africano. Eu tive outro dia a ocasião de verificar que Portugal continua a ir ao mercado como país da União Europeia, como país do euro, continua a ir ao mercado, agora mais caro, mas vai buscar dinheiro a 3 e tal %. Estive com o presidente Ruto do Quénia, e o Quénia é um país com um grau de desenvolvimento apreciável.
e perguntei-lhe, sei que estão a tentar fazer uma emissão, que taxa de juros estão a obter, e ele disse-me, a melhor proposta que temos até agora é 14%. Bom, há aqui todo um conjunto de regras, que são regras estruturais do sistema económico e financeiro internacional, que são contra a África. E é preciso ter a coragem de o dizer, e depois é preciso ter a coragem de agir para restabelecer mecanismos de igualdade que favoreçam o crescimento da África. Mas depois a África também tem que resolver os seus problemas. Cabo Verde é um exemplo de boa governança, é um exemplo de não corrupção, é um exemplo democrático. Há muitos países africanos onde, infelizmente, a corrupção hoje predomina, o que causa dificuldades à própria confiança dos investidores nacionais e exteriores. Portanto, é preciso também que os africanos assumam a responsabilidade de fazer nos seus países as reformas e, à escala continental, de fazer avançar projetos tão importantes como a área de livre comércio africana que está prevista. Mas reconheçamos que a África será sempre fortemente penalizada enquanto não houver uma reforma séria dos mecanismos de comércio global e dos mecanismos das estruturas económicas e financeiras, de estrutura da dívida, à escala global. Se não houver essa reforma, a África terá sempre uma dificuldade adicional, porque tem que superar as suas dificuldades, mais as injustiças estruturais que estão criadas nos sistemas, contrariamente aos interesses africanos. Muito obrigada. Com a sua permissão, Sr. Primeiro-Ministro, e com a sua permissão também, gostaríamos, creio que foi lançado um mote para uma conversa com a audiência. Prometo-lhe que não vão fazer questões difíceis. Podem fazer as questões mais difíceis. Não há perguntas difíceis, às vezes há respostas difíceis. Nós gostaríamos de abrir uma inscrição para a plateia. Temos microfone para a plateia, por favor. Pedimos que se apresente e que utilize o poder de síntese, por favor, para darmos oportunidade a muitas mais pessoas. Recolhemos talvez 3 questões e... Boa noite, Sr. Engenheiro. É um prazer recebê-lo aqui. Nós que acompanhamos mais ou menos a política internacional, e eu tive o prazer de estudar em Portugal e na altura era primeiro-ministro. Eu sou Armindo Gomes, licenciado em Direito. Só queria perguntar ao Sr. Secretário-Geral se é no seu secretariado que vamos alterar a composição do Conselho de Segurança. É só isso. Muito obrigado. Se me tivesse feito essa pergunta há um ano, eu dizia-lhe claramente não. Como a faz agora, e aconteceu algo de estranho na última Assembleia Geral das Nações Unidas, em que o Presidente Biden se mostrou aberto à presença de membros permanentes do Conselho Africanos e, salvo erro, da América Latina, e em que o Ministro Lavrov disse que veria com bons olhos a entrada do Brasil e da Índia para o Conselho de Segurança. Os Estados Unidos e a Rússia, ou a Federação Russa, são claramente 2 peças fundamentais para que alguma reforma seja possível. Eu diria, pela primeira vez, vai ser possível discutir a sério essa reforma. Porque até agora a discussão era uma brincadeira, para falar com total sinceridade. Porquê? Porque não havia documento de base para a discussão e não havia relatório da discussão. Ou seja, todos os anos a Comissão era empossada, a Comissão trabalhava durante um ano, não havia nada de input para essa Comissão e não havia nada de output que essa Comissão pudesse dar. Agora, creio que há condições para que a Comissão que trata da reforma dos direitos humanos, do Conselho de Segurança, possa efetivamente começar uma discussão séria. Será que essa discussão leva ou não a algum resultado? É ainda cedo para o dizer, porque todos conhecemos as dificuldades causadas
pelos P5, pelos 5 membros permanentes, e dificuldades causadas pelas relações entre outros Estados na escolha de quem representa outras regiões. E sabemos que esse problema também existe. Portanto, isto não lhe quero dar uma falsa esperança, mas pela primeira vez vai poder haver uma discussão séria. Muito obrigada. Próximo. Temos um. Próximo. Então eu vou-lhe fazer uma outra questão, enquanto não surgem mais questões. O que é que os jovens podem fazer, ou têm estado a fazer, mas como vi que têm reunido muito com os jovens. O que é que os jovens podem e devem fazer, sobretudo a juventude africana, para entrar nessa batalha contra as alterações climáticas? Em primeiro lugar, há uma consciência dos problemas climáticos na juventude que é superior à da população em geral. Até porque os jovens sabem que vão pagar um preço muito mais elevado pela inação hoje do que aqueles que, com a minha idade, já lá, porventura, não estarão quando as coisas se complicarem mesmo a sério. Por outro lado, os jovens têm revelado um grande dinamismo reivindicativo nesta matéria, com movimentos em toda a parte e com um sentido cosmopolita, isto é, muito internacionalista, sem aqueles nacionalismos que dividem e que normalmente tornam as coisas muito mais complicadas. Portanto, os jovens são para mim um fator de esperança. Mas há uma questão que não está resolvida. Os jovens, quer ao nível dos Estados, da maioria dos Estados, alguns conseguiram fazer aqui uma viragem interessante e que importa ser analisada por todos. Quer ao nível das organizações internacionais, os jovens conseguiram ter mecanismos que permitem que a sua voz seja ouvida, mais ou menos, de forma, digamos, mais intensa ou menos intensa, mas não há ainda mecanismos de efetiva participação dos jovens nos processos de tomada de decisão. Como disse, alguns Estados introduziram interessantes reformas nesse domínio. Nós, nas Nações Unidas, estamos muito interessados no âmbito da chamada nova agenda, a nossa agenda comum, de tentar encontrar maneira de fazer com que haja uma participação institucional dos jovens nos mecanismos de decisão do sistema, mesmo sabendo que é uma organização intergovernamental e que, no limite, as decisões são tomadas pelos Estados. Muito obrigada. Sim. Albertino Martins. E temos aqui mais jovens e mais mulheres. Os efeitos climáticos também se sentem a nível das questões de género. Temos... Força. O microfone não funciona. Muito boa noite, Sr. Engenheiro António Guterres. Portanto, estamos aqui nessa conversa a apreciar, portanto, as suas palavras. Eu, sendo um técnico do setor marítimo, sou marinho, biólogo pesqueiro e também diretor nacional de pesca e aquacultura, gostaria de lhe perguntar, portanto, a seu ver, portanto, como é que a proteção dos oceanos poderá mitigar ou minimizar, portanto, os impactos das mudanças climáticas. Estamos a pensar, por exemplo, nas pescas, portanto, a rota migratória dos atuns. Ok. A rota... Infelizmente... Desafio-te a projetar a voz, que eu acho que nós conseguimos ouvir. Por empréstimo. Sim, porque daqui a nada vou-lhe passar a palavra.
E como promovemos uma pesca responsável, portanto, que acaba por ser relativa também, gostaria de saber, portanto, a seu ver, como é que a proteção dos oceanos pode também minimizar, portanto, os impactos climáticos, uma vez que estamos a experimentar fenómenos anormais, por exemplo, a alteração da rota dos atuns e de outras espécies migratórias. Como é que vê, portanto, essa problemática de mudanças climáticas no mundo e que está a afetar, portanto, as populações pesqueiras e não só? As alterações climáticas são uma óbvia ameaça à biodiversidade e se olharmos para certas zonas, por exemplo, em que os recifes de coral são uma base essencial da biodiversidade das zonas, como que é bem conhecido, é evidente que as alterações climáticas são em si mesmo uma ameaça à biodiversidade e uma ameaça ao futuro das pescas. Agora, há uma coisa que está provada. Quando numa determinada região se escolhe uma área significativa e essa área significativa tem proteção total de pescas, verifica que isso gera uma multiplicação que faz com que a pesca aumente de capacidade de forma muito significativa nas áreas envolventes. Ou seja, muitas vezes a indústria pesqueira tende a reagir contra as áreas protegidas em que não se pode pescar. O que se está a verificar nas zonas onde efetivamente a proteção existe é que à volta destas zonas a capacidade de pesca aumenta exponencialmente. E, portanto, eu creio que há uma ligação muito clara entre o futuro da indústria pesqueira e a capacidade de ter uma percentagem significativa das áreas sob controle dos diversos Estados protegida. E há uma outra discussão muito importante que está a ser tida e em que, infelizmente, tivemos uma ronda não inteiramente conclusiva, que é a da biodiversidade nas áreas que não estão sob a jurisdição de nenhum Estado. O que, aliás, tem a ver, porventura, com questões que também, como as dos movimentos migratórios de certas espécies, quase se chegou a acordo na última ronda, que terminou há uns meses, mas não se chegou ainda a acordo, e a ideia era haver uma convenção internacional sobre um conjunto de normas de proteção à biodiversidade nas áreas marítimas que não estão sob a jurisdição de nenhum Estado. Espero que a próxima ronda possa permitir esse acordo, que será um outro fator positivo em relação às suas preocupações. E qual seria também, portanto, a seu ver, os mecanismos, por exemplo, para financiar a investigação científica em Cabo Verde? Para financiar? A investigação científica. Investigação científica. Vamos lá ver. Há uma coisa que é óbvia. Uma das questões fundamentais que nós temos a resolver é a questão do financiamento em relação a todos os impactos das alterações climáticas. Essas questões têm a ver, esse financiamento tem a ver com o apoio à ação climática direta, nomeadamente o apoio à transição energética e a muitos outros aspectos. Tem a ver com as questões de resiliência, de infraestruturas resilientes, capazes de sustentar as populações, mesmo com os impactos das alterações climáticas, e tem a ver, do meu ponto de vista fundamental, com uma aceleração dos aspectos relacionados com a investigação científica, e temos que encontrar mecanismos para os financiar a nível global. Eles existem à escala de alguns países, porque quando vemos as emissões continuar a aumentar e sentimos que há o risco de este processo não ser invertido, algumas áreas da ciência que até agora nós não temos levado muito a sério poderão vir a ser indispensáveis para rupturas que permitam
alterações significativas na redução das emissões e mesmo na absorção do CO2 e de outros gases de efeito de estufa. Só que, até agora, muitas vezes isso era utilizado, ou essas perspectivas eram utilizadas para não fazer a ação climática a sério. Eu acho que é preciso fazer as duas, mas como não estamos a fazer a ação climática a sério, do meu ponto de vista, estamos longe de fazer tudo o que seria necessário, acho que o investimento na investigação científica se está a transformar num imperativo de sobrevivência. Muito obrigado. Temos na plateia governantes, diplomáticos e, com certeza, amigos do Sr. Secretário-Geral que deviam aproveitar a sua presença e a oportunidade que nos dá através do Sr. Primeiro-Ministro para termos aqui esta conversa sobre o ambiente, num ambiente saudável, como esta noite. Portanto, desafio-vos a aproveitarem. Senão vou chamar um por um e eu sei o nome de toda a gente. E eu tenho mais questões a fazer, tanto ao Sr. Primeiro. Então, vou lançar uma questão. Depois não digam que eu estou a aproveitar a conversa para puxar a brasa à minha sardinha. As questões climáticas têm também muito a ver, e estão intimamente ligadas com as questões de relações de género e com os impactos do clima nas relações de género, particularmente no caso das mulheres. Como é que olha para esta questão? É muito simples. Os impactos das alterações climáticas são particularmente graves para as mulheres, em geral. As mulheres sofrem bastante mais do que os homens esses impactos pela forma como as sociedades estão organizadas à escala global. E, por outro lado, a conjugação, pandemia, impactos climáticos, instabilidade política e incremento de conflitos tem gerado, face àquilo que estava a ser um crescimento progressivo dos movimentos no sentido da igualdade de género, tem gerado um andar para trás. Aquilo que em inglês se chama backtracking. Há um pushback. E eu tenho usado esta frase várias vezes em inglês. Temos todos a obrigação de fazer um pushback contra o pushback. Muito obrigada. Quer fazer os... Temos o Dr. Abrão Vicente, Ministro da Cultura. Muito boa noite, Sr. Engenheiro, Sr. Primeiro-Ministro. Eu pensei que como governante estava a vetar fazer uma pergunta, mas vou aproveitar na ausência de mais perguntas. Em duas áreas, a cultura e o mar. Primeiro, o mar. O Sr. Primeiro-Ministro diz que nós somos um país pequeno, mas temos a responsabilidade sobre 800 quilómetros do nosso oceano. Ao mesmo tempo que precisamos ter acesso, não a 14%, mas provavelmente a 2 ou 3% ao financiamento global para a sua proteção, também está a nossa responsabilidade a parte securitária, a parte de investigação, e nomeadamente a parte da transição energética. Nós, na gestão portuária, vemos claramente que a transição energética e a construção, de facto, do nosso programa do Blue Ports pode levar a uma transformação absolutamente extraordinária e uma aceleração na transição energética, porque 84% do transporte global é feito através do mar. Portanto, Cabo Verde lança esse desafio da transição energética passar necessariamente por um aceleramento da transição na energia que é utilizada nos portos, porque afetará globalmente. Eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Na parte da cultura, que também tutelamos, a questão de alguma... Eu não acredito que a transversalização da cultura nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis seja uma boa estratégia. Porque é através da cultura, eu acho que a sua esposa vai me apoiar neste quesito, através da cultura desenvolvemos valores como a tolerância, a compreensão mútua, o aprofundamento da capacidade de diálogo. E vejo os desenvolvimentos sustentáveis como algo que, ao transversalizar a cultura, perdemos um instrumento para a construção de um diálogo pela paz e um diálogo para um desenvolvimento integrado. Portanto, eu gostaria de ouvi-lo sobre essas matérias.
Bem, sobre a primeira, a resposta é óbvia. Uma parte significativa das emissões vem do setor marítimo, portuário e do transporte, e sobretudo do transporte marítimo propriamente dito. Devo dizer que isto começou lentamente, mas eu começo a ter a esperança de que este setor atinja a neutralidade de carbono em 2050. Isso tem a ver com investimentos nos portos, tem a ver com investimentos nos mares, tem a ver com a racionalização dos circuitos, tem a ver com todo um conjunto de coisas, sabe isso melhor do que eu, mas neste momento há um conjunto de compromissos que começam a desenvolver-se com suficiente credibilidade para eu acreditar que este setor tem a possibilidade de chegar à neutralidade de carbono em 2050. A questão de cultura. Bem, quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados, eu não estava lá, portanto, estou à vontade. O que lhe posso dizer, que toda a gente tem outras oportunidades para pecar, o que lhe posso dizer é que quando nós preparámos agora a nossa agenda comum, tivemos também a mesma visão da transversalidade da cultura. E a minha mulher já me disse que isso não pode ser. E não só já me disse a mim, como agora já estamos a dizer lá às pessoas que estão a trabalhar nisto, no sentido de dar à cultura, independentemente do seu caráter transversal, um conjunto de aspectos prioritários de ação específica que não podem deixar de ser tidos em conta. Se isto acontecer, não é por meu mérito, é porque eu sigo as instruções que me são dadas lá em casa. E faz muito bem. Faz muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, pegando essa questão dos mares e considerando a nossa configuração arquipelágica e a nossa cultura migratória, né? Nós temos uma cultura migratória muito forte em Cabo Verde, e podemos afirmar que o mar é a nossa casa por excelência. O Albertino Martins colocou a questão da investigação. Que estratégias o governo de Cabo Verde tem feito para que tenhamos uma relação saudável com os mares, com os oceanos, e para que Cabo Verde não corra este risco que nós estamos a ver assistir, nomeadamente com o exemplo de Tuvalu, de desaparecer? Sobre aquilo que está sob o nosso controle, porque há matérias que não estão sob o nosso controle, como eu disse, nós somos tomadores de crise. Temos estado a trabalhar, falando das pescas. Nós queremos fazer uma transição da economia marítima para a economia azul. Isso significa que teremos que ter pesca sustentável. Significa um forte compromisso com a conservação e a proteção da nossa orla costeira, que é extensa. Significa a proteção da biodiversidade. Portanto, até agora, e isto é relativamente recente a nível mundial, o foco era a economia marítima. Agora queremos a economia azul, precisamente porque aí é que nós conseguiremos ter a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, conciliar a economia, o ambiente, as comunidades, porque precisamos que esses recursos possam gerar riqueza para o país. E no caso de Cabo Verde, ele é também evidente. Depois de medidas muito concretas, nós fomos dos primeiros países africanos a elaborar uma carta da economia azul. Está perfeitamente integrada dentro do nosso plano estratégico de desenvolvimento sustentável. As coisas não são por medidas avulsas, mas têm um sentido, têm uma orientação estratégica. Depois precisará de tempo para produzir os seus efeitos. Relativamente à questão da poluição por plásticos, nós somos um dos grandes tomadores também desta crise que é global, com impactos. Há vários projetos em curso, ainda há bocado, na visita que nós fizemos aos pavilhões do Ocean Race, tivemos a oportunidade de verificar, que é a reutilização e a criação da economia circular, aproveitando aquilo que está desperdiçado como lixo e torná-lo como algo de valor. Nós aprovamos também uma lei de pesca extremamente exigente a nível de condições de pesca. Estamos a trabalhar para ver se conseguimos estender a nossa área de proteção marítima. Neste momento são 6%. É evidente que ir a 30% tem algumas consequências, mas iremos chegar lá. Estamos a analisar todas as condicionantes. Era até para
celebrar um protocolo nesta cimeira, mas não chegamos ainda a tempo, mas seguramente estamos a traçar o caminho para podermos fazer essa proteção. Há experiências muito interessantes aqui, por exemplo, em São Vicente, na zona de São Pedro, é uma zona essencialmente pescatória. Muitos pescadores estão a fazer a reconversão da atividade porque encontraram uma área muito interessante onde você pode mergulhar e nadar com tartarugas à volta. São muito amigos, friendly. E é uma atração muito forte. Protegem as tartarugas agradecem porque estão protegidas. E há várias outras experiências que nós temos estado a desenvolver para que, de facto, possamos fazer essa conciliação entre a economia que é necessária, o rendimento das pessoas, mas garantir a sustentabilidade para, pelo menos, garantirmos aquilo também que é fundamental, que esses próprios recursos depois não desapareçam a prazo. Portanto, é uma estratégia que está a ser implementada e a produzir os seus efeitos. Muito obrigada. Há mais questões? O Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas disse-me há bocadinho que tem uma agenda preenchida e não sabe quando é que pode regressar a Cabo Verde. Portanto, aproveitem. Se não, podemos... quer dizer mais alguma coisa? Eu vou daqui a nada. Só agradecer esta oportunidade. Então, mas antes de terminar, queria lhe perguntar o que é que achou da conversa. Já lhe passou o nervoso ou ainda... Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem para, de uma forma informal, poder dizer as verdades são muito úteis. E muito obrigada pelas suas verdades. Muito obrigada ao Sr. Primeiro-Ministro por esta oportunidade de ter-nos trazido aqui o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Creio que foi uma tarde muito agradável e uma conversa muito profícua. Eu acredito que todos nós saímos aqui mais militantes e com esta urgência de combatermos essas alterações climáticas, sobretudo num estado insular tão sensível a choques externos e tão vulnerável como Cabo Verde, mas que é resiliente e que luta todos os dias para se manter de pé. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Eu gostaria de agradecer, antes de fechar. Eu não fechei ainda, eu ia passar a palavra como anfitrião para fechar. Não fechei ainda, portanto tenha a bondade de... Muito bem, antecipei uns segundos. Não, agradecer, foi uma conversa amigável. Esse era o objetivo, falar de questões sérias com à vontade e com a participação também. Agradecer a todas as pessoas que investiram o seu tempo para ouvir essencialmente o engenheiro António Guterres, como disse, é secretário-geral, mas é amigo de Cabo Verde, interessa-se por este país e isto aumenta também a atratividade da sua visita. E desejar a si e a sua esposa, eu sei que amanhã vão para Santo Antão, vão ter uma experiência também fantástica, numa ilha que é fantástica, está aqui em frente e segunda-feira estaremos na Cimeira. Muito obrigado. Mi cuña violão, mas doce